Tudo bem, meus amigos? Estamos de volta aqui na Tretes para mais um vídeo para falar de um tema muito interessante e que eu me interesso muito, que é o trabalho do professor Odair Hellmann, o trabalho do Papito que completa um turno na equipe do Furacão depois da partida contra o Atlético. Estreou lá atrás, lá no primeiro turno, 1-0 contra o Atlético e também agora o Furacão venceu novamente o Atlético por 3-0 e conseguiu ter um desempenho muito interessante. E assim, pela primeira vez na temporada, o Atlético consegue ter 2 clean sheets, 2 jogos sem sofrer gols seguidos. Isso é um cenário muito interessante, tá? E é um cenário interessante porque o Odair encontra talvez um quinteto de zaga. É um Odair que encontra em Benavides, Carlos Teran, Juan Felipe Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel. O tema, o momento, o time, a formação defensiva mais sólida possível. Mas isso não tem a ver só com a defesa, tá? A linha defensiva é uma tendência, é uma toada nesses dois resultados interessantes, mas é muito interessante ver o trabalho coletivo, o trabalho dos 11 jogadores defensivamente, o que é legal. E aí a gente começa a entender algumas questões, algumas coisas importantes. A maior parte de evolução desse time do Atlético do Odair foi em organização tática, né? Era um Odair, e acho que é legal, vamos fazer um exercício com vocês, tá? Isso é muito interessante. O Odair estreia contra o Atlético com uma formação X numa estrutura, um 3-2-5. Né? Ele passa por mudanças de estrutura nos jogos sequentes. Por exemplo, contra o Operário. Contra o Operário, o João Cruz começa como um titular. O Atlético tem, na entrada do Zapelli e do Juliano, que faz o gol, jogadores que conseguem dar um resultado de 2-2 ao Atlético naquela partida. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, é uma partida em que o Furacão precisa estar em cima a todo momento porque tomou o gol logo no começo da partida e precisa estar em cima, precisa estar pressionando, começa a jogar num jogo posicional, mas ainda muito desorganizado e sofria muito com a transição. O Atlético, nesse momento da temporada, sofria demais com a transição porque jogava numa linha muito alta. E aí, os adversários atacavam a sua linha nas costas, né? E aí, sofria alguns ataques de muito perigo. E a bola parada, a bola aérea do Atlético também era algo muito complicado. Contra o Remo, é a primeira vez que o Atlético consegue mostrar com o Odair em posição. Criação de muita chance, a estrutura tática bem desenvolvida, é um cenário mais positivo contra o Remo, a vitória por 2-1. Contra o Avaí, já é um Atlético muito mais defensivo, que começa com o João Cruz de volante. Volante João Cruz naquele momento. É um Atlético muito mais defensivo, com passos muito atrás, segurando o Avaí, que vai ganhar o jogo com um gol espírita do meio campo do Renan Peixoto. Então, olha esse cenário. Era um Atlético que mudava muito de maneira de jogar, que tinha muitas incertezas naquele momento. Depois vai pegar o Coritiba, vai pegar o Amazonas, vai pegar o Goiás, o Volta Redonda, a Ferroviária, o América Mineiro e o Paysandu. Uma sequência que foi desesperadora, tá? Essa sequência do Odair, e assim, não me levem a mal, tá? E eu sei que tem gente que não vai interpretar bem essa frase que eu vou falar agora. Mas o Atlético jogou bem nessa sequência. Por mais que não tenha vencido jogos. O Atlético mostrava, e a gente comentava isso na Tretes, o Atlético mostrava nessa sequência bola o suficiente para ter resultados melhores do que vinha tendo. Contra o Paysandu, contra o Cuiabá, contra o Coritiba, contra o Goiás, contra a Ferroviária, contra o Volta Redonda, mostrou muita bola no primeiro tempo, mas acho que é um problema coletivo a derrota. E é um problema também do Foi, naquele momento, uma decisão que julgo errada do Odair que causa os gols e coloca o Vila Nova, não, o Volta Redonda na partida, né? Mas os jogos restantes dessa sequência eram jogos que o Atlético mostrava futebol para conseguir vencer a partida. E o que a gente falava? Se controlar o imponderável, se controlar os erros, se conseguir ter uma dinâmica mais clara defensivamente falando, o Atlético vai começar a ganhar os jogos. O Atlético vai começar a somar os pontos. E é isso que tem acontecido. O Atlético marca nesse 5-4-1 com linhas muito próximas, muito compactas, que dificulta muito para o adversário. Porque se o adversário quer atacar as costas, é um time que está bem treinado para transicionar defensivamente e não deixar com que isso aconteça. Se é um adversário que gosta de ter posse da bola, é um time que está treinado. E assim, o time que mais... Até tem número, vamos colocar os números na tela para a galera também, porque é importante. Tem número muito legal, e já tá na tela pra você, eu vou até usar a colinha aqui. O Atlético é primeiro colocado em gols marcados na Série B, são 42. O Atlético vence mais duelos de bola solta na competição. O que é isso? Aquela bola oferecida, aquela segunda bola, aquela bola que é 50-50, que tem que ter o duelo. O Furacão ganha 340 nessa Série B, é o time que mais ganha.
O Atlético é o time que mais recupera bolas no ataque na competição, traço do trabalho do Odair, que adora pressionar em cima, que adora saltar essas linhas e que agora encontra uma maneira inteligente e eficiente para andar para trás com qualidade, para correr para trás com qualidade. O Atlético é o time que mais dá, o terceiro time que mais dá passes pro terço final na competição, que mais entra no ataque, gosta muito de ter a bola, tem muita imposição. É o Furacão com mais gols esperados e com mais gols esperados pós-chute na competição, que é uma estatística que mede qual é a chance da bola entrar no gol na competição, baseado onde ela bate, né, na linha do gol. Isso é muito interessante. Então, assim, e até muito legal porque 42 gols marcados, 40 gols esperados, então o Atlético está fazendo mais gols do que era esperado que ele fizesse, e 39 gols esperados pós-chute. É muito eficiente as conclusões do Atlético. São muito eficientes, né, as jogadas de finalização do Atlético. E acho que isso é muito interessante também. E é um traço do trabalho do Odair Hellmann. O Odair Hellmann, saindo de números, saindo de estatística, saindo de disposição tática, o Odair Hellmann fez o mental do Atlético se recuperar de uma maneira surreal. O Odair Hellmann, e lembro do que eu falava contra o Botafogo de São Paulo na queda do Maurício Barbieri. O Atlético estava dentro de um buraco em que as paredes eram escorregadias e que a escada para sair desse buraco não passava nem na imaginação mais fértil e mais longe do Odair, do Petralha, dos jogadores do Atlético, se conseguia imaginar e pensar numa escada para agarrar e para tentar subir. O Atlético conseguiu com o Odair começar a escalar esse buraco e agora ele coloca a cabeça para fora. Ele começa a olhar e pensar, tá, é assim que é um mundo mais legal, um mundo mais interessante, um mundo menos de menos dificuldades, um mundo mais estável, né? Ele começa a entender essa realidade agora. Ele não tá fora do buraco. Fora do buraco estará quando garantir o acesso. Mas ele tá com a cabeça para fora. Ele já tá olhando como é o mundo de um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, né? E isso é muito interessante. Então acho que é um Odair que consegue resgatar o Atlético mentalmente. Acho que é um Odair que consegue resgatar o Furacão no momento pior da sua história recente. É um trabalho do Odair de assumir o time numa crise absurda, de encarar uma espiral muito negativa em que tudo o que acontecia parecia dar errado pro Atlético e ter 6 vitórias consecutivas. Saiu de um extremo completo e veio a outro, de 6 vitórias consecutivas. A pior fase dos últimos anos do Atlético virou talvez a melhor sequência de vitórias dos últimos anos do Atlético, contando só campeonatos nacionais e internacionais, enfim, sem contar o campeonato estadual, né? Então é realmente impressionante o trabalho que o Odair faz, é chocante o trabalho que o Odair faz, essa evolução é muito interessante e ele consegue ganhar muitas peças nesse processo. Ele consegue recuperar jogadores, ele consegue ter mais alternativas dentro do elenco, ele consegue encontrar mais jogadores para diferentes funções, para resolver problemas que o mercado não conseguiu resolver. Lembra que a gente falava, o mercado vai ter que resolver a temporada do Atlético, mas sem treinador, sem trabalho, o mercado não resolve nada. Assim como o treinador sem o mercado também não conseguiria resolver, como era o caso do Odair. As coisas tinham que andar de mãos dadas, e acho que é um mercado do Atlético muito bom e um trabalho do Odair que é excelente também. Então, o cenário do turno com o Odair é um cenário de muita evolução. A duras penas, a duras complicações, e depois de sofrer demais. Mas é um cenário de muita evolução, que apareceu muito na sequência que o Atlético perdeu jogos, não conseguiu vencer por 7 partidas, e que se afirma cada vez mais nessa sequência de 6 vitórias consecutivas do Furacão, que ainda encara o Operário e pode fazer com que isso vire 7. É difícil? É muito difícil, claro que é difícil, mas é possível. E aí, tendo essa vitória, é muito possível também que o Atlético entre no G4 da competição. O Odair faz um trabalho muito bom. O Odair tem profundidade tática e princípios muito bem definidos desde o começo do seu trabalho. E o Odair agora começa a colher esses frutos. Vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato? Não vai. Em algum momento o Atlético perderá jogos. Mas se perder jogo com gordura e dentro do G4, aí já é uma situação bem mais interessante, aí já é uma situação muito mais confortável para um Furacão que precisa de estabilidade. E essa estabilidade tem nome, sobrenome e apelido. Odair Hellmann, o Papito, trouxe estabilidade e trouxe tranquilidade, pelo menos uma vez em 2 anos, para o torcedor atleticano. Vamos ver se continua assim. Tendência é de que sim, o Atlético continue bem. Projetando os próximos jogos, a tendência é de que sim, o Atlético continue jogando bem. Não consigo ver de onde o Atlético pode tirar ou de onde os adversários podem tirar do Atlético uma fase ruim.
pensando em lesões, talvez. A lesão do Carlos Teran me preocupa, mas é um Atlético que conseguiu, em momentos, já se virar sem o Teran. Então, não vejo algo que justifique uma desaceleração brusca e absurda. O Atlético vai perder jogo sim, mas talvez um jogo numa sequência, empatar um jogo talvez numa sequência, mas acho que o mental, a espiral, o vento já virou. E esse vento do furacão pode trazer o Atlético de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, como é que você avalia o trabalho do professor, do Papito? Deixa aí nos comentários. Tem uma sugestão de pauta? Comenta aí que a gente vai fazer, tá? A gente lê todos os comentários e seleciona as ideias do vídeo muito baseados no que você quer também, no que você quer assistir aqui na Threads, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal que mais fala de Atlético no mundo, no veículo de comunicação que mais e melhor cobre o furacão no planeta Terra, beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!